Uma das coisas legais de ser brasileiro é entender exatamente quem somos e quem é esse povo. E esse povo é conhecido também em função da sua religiosidade. A gente não tem dúvida alguma que religião é um traço de cultura, não? E pensar no povo brasileiro é pensar na sua religiosidade. Entender que a matriz religiosa brasileira, ela genericamente, no campo mais amplo, mais lato sensu possível, é formado de um tripé. Uma religião, diria, animista, com os aborígenes desta terra. Então, basicamente, uma religião hoje chamada indígena, que para mim é um tanto quanto anacrônico, o termo indígena, mas sim aborígene, a minha opinião seria o melhor termo. Nós teremos essa religião aborígene, a religião do europeu português, que aqui chega trazendo um catolicismo de matriz ibérica, um pouco diferente daquele catolicismo romano, cinza romano, e a gente tem também aí a construção das matrizes africanas de religião que chegam com os escravos no Brasil. Ao olhar essas três massas, essas três estruturas, a aborígene, o catolicismo português, o catolicismo ibérico e as religiões de matriz africana, nós encontramos então o sedimento, a base, a estrutura para a religiosidade brasileira. E ao olhar para essa estrutura, nós devemos então, a partir dela, analisar aquilo que nós temos de cristianismo no Brasil. E falar de cristianismo, também falar do movimento evangélico no Brasil. A religião animista, basicamente indígena, ela é uma religião multifacetada e, por falta de registro histórico na formatação escrita, nós temos muita dificuldade de chegar até ela, ainda que muitos trabalhos relevantes tenham sido realizados nos últimos anos, nas últimas décadas, para a recuperação dessa história, essa história da religião indígena, muita coisa produzida e de excelente qualidade. Quando olhamos para o catolicismo português, falamos de um catolicismo português, ora ibérico, porque o Brasil viveu a dominação portuguesa, e essa dominação estabelecida dentro do período da dominação ou da União Ibérica, não é? Entre 1580 e 1640, a crise no trono português, a União Ibérica, e temos um catolicismo aqui no Brasil, diferente do romano, que tem influência moura, ou seja, dos islâmicos que dominaram a Península Ibérica, ou estiveram com presença nela entre 711 e 1492, fazendo com que esse cristianismo, esse catolicismo fosse um pouco diferente do romano, né? Os mouros não chegaram até Roma efetivamente, mas na Península Ibérica, Portugal e Espanha tiveram muita influência, tanto que existem cidades, tanto em Portugal e Espanha, com influência moura na sua arquitetura, na sua cultura, inclusive na própria linguística. E as religiões de matriz africana. Quando pensamos aqui em Brasil, estabelecemos isso, estabelecemos esse tripé, essas matrizes religiosas, e a partir dela vai se inserindo o evangelicalismo no Brasil. No século XVI, com a França Antártida, os franceses aqui chegaram para tomar o Rio de Janeiro, obviamente dentro de um processo complexo da política internacional, uma vez que o Vaticano estava determinando que Portugal e Espanha teriam direito às terras descobertas no Novo Mundo, e a França ficou de fora dessa divisão, né? O rei francês teria dito: quero ver então o testamento de Adão, que dá essas terras a Portugal e Espanha somente, né? A França sobrou apenas a corsaria, e por isso são conhecidos como corsários, tecnicamente piratas, que andam pelo Atlântico. Chegaram no Rio de Janeiro e tentaram, tomando a ilha de Villegayon, estabelecer-se ali, mas já vieram divididos religiosamente. Dentro da missão francesa ao Brasil haviam calvinistas e haviam católicos. Isso produziu uma fragilidade muito grande no movimento francês aqui em terras brasileiras. Depois, algumas décadas depois, nós temos inserções de holandeses no Nordeste brasileiro. E aí um contato também já com o movimento protestante calvinista em solo nordestino. Então a gente tem um catolicismo majoritário e depois a gente tem algumas inserções aí do movimento protestante. Fato é que no século XIX, após
a Guerra de Secessão, já no segundo reinado, Dom Pedro II, mais erudito, influenciado por aquilo que alguns chamam das ideias francesas, né, em função da Revolução Francesa. Dom Pedro II, de alguma forma, abre espaço para a chegada dos protestantes no Brasil de uma forma mais incisiva. Houve a questão católica no Brasil, a questão da maçonaria, então qualquer pessoa pode pesquisar a questão católica no Brasil, Dom Pedro II, você tem a questão da maçonaria, e ato contínuo a Guerra de Secessão, na questão da relação com o Brasil, os sulistas norte-americanos perdem a guerra, então os Estados Unidos instaura a abolição da escravatura. Então, que lugar teria escravos, boa terra para se plantar? Aqui o Brasil. E esses norte-americanos vêm para cá trazendo as suas igrejas. Então nós temos aí uma chegada específica de americanos em função das condições que o Brasil propicia, com ainda a escravidão, com liberdade para prestar os seus cultos. Eles estabelecem suas igrejas, e ali especialmente na região do interior paulista, uma vez que o café já estava em declínio no Rio de Janeiro, e ele se estabelece no interior paulista. As igrejas metodistas, batistas, presbiterianas, inclusive batistas, em 1871, estabelecem lá a primeira igreja, que foi a igreja de Santa Bárbara do Oeste, né? E depois a igreja da Estação, duas igrejas, obviamente, que ali se estabelecem para cultos em língua inglesa, para atender os colonos. E a gente tem uma base, um marco muito importante do protestantismo no Brasil a essa época, a segunda metade do século XIX. E quando a gente olha esse movimento, a gente vê essas igrejas tradicionais se estabelecendo, igreja congregacional, batista, metodista, presbiteriana. Na sequência desse processo, a gente vai encontrar aí, no início do século XX, um movimento muito importante no Brasil, que é o movimento pentecostal. Então, oriundo de um racha na Igreja Batista em Belém, na primeira igreja da Amazônia, Igreja Batista em Belém, primeira igreja de Belém, pastoreada pelo então sueco Eurico Nelson. Ele recebe dois suecos que, vindo da Europa, passaram pelos Estados Unidos e chegaram até Belém, e ele os acolhe na primeira igreja em Belém. E, segundo as narrativas históricas, Eurico Nelson era um pastor, mas ao mesmo tempo um grande evangelista, que andava pelas regiões ribeirinhas da Amazônia pregando o evangelho. E recebeu Gunnar Vingre e Daniel Berg, e numa dessas viagens ao interior, esses dois conterrâneos e líderes tomando conta da igreja, surge numa volta de Eurico Nelson um desgaste a um grupo com uma leitura teológica diferente. Daniel Berg e Gunnar Vingre tinham passado pelo movimento da Rua Azusa, nascedouro do pentecostalismo clássico em terras americanas no século XIX. Então eles foram levados pelo movimento pentecostal da Rua Azusa, chegam no Brasil, se estabelecem em Belém, há um racha na primeira igreja e surge o movimento pentecostal, inaugurando aquilo que seria o movimento pentecostal no Brasil. De forma clássica, nós entramos então naquilo que é o pentecostalismo no seu nascedouro, com o movimento pentecostal, que depois passa a se chamar Igreja Assembleia de Deus. Nós já temos um ano antes, isso aconteceu em 1911, em 1910, nós temos a aparição da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que é então a igreja que inaugura o movimento pentecostal, apesar de ser uma igreja de colônia, basicamente italiana, que surge no São Paulo e no Paraná. Quando identificamos então em 1910 e 11 Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, nós temos a primeira onda do pentecostalismo no Brasil estabelecida, e a partir daí campo preparado para a expansão do protestantismo em terras brasileiras, que nos dará então um panorama daquilo que temos nos dias de hoje.